Olá! Hoje nossa análise vai mergulhar num momento bem intenso da vida de Davi, lá no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Isso mesmo. É a história de Ziklag, uma situação dramática. Exato. Para situar rapidamente, Davi e seus homens chegam a Ziklag, que era a base deles ali perto da Filístia, sabe? Uhum. E encontram a cidade, assim, totalmente queimada, obra dos Amalequitas. E o pior não era nem a cidade em si, né? Não, o pior é que as famílias, esposas, filhos, filhas, todo mundo tinha sido levado cativo. Imagina o choque. Nossa. O texto diz que eles choraram alto, mas muito alto, até não terem mais força nenhuma para chorar. É um desespero profundo. As duas esposas de Davi, Ainoã e Abigail, também estavam lá, levadas. E a coisa complica ainda mais para o Davi, né? Porque, além dessa dor terrível, surge uma crise interna. Ah, sim. Os homens dele, amargurados, com razão, pela perda dos filhos e filhas, começam a falar em apedrejar o próprio Davi. A culpa recai sobre ele. Que pressão, hein? Vinda dos próprios companheiros? Mas é aí que a gente vê uma virada, né? Exato. Em vez de desabar, Davi busca força em Deus. Ele pede ao sacerdote Abiatar para consultar a Deus usando o éfode. Aquela vestimenta sacerdotal para buscar a orientação divina, né? Isso. A pergunta era direta. Vou atrás deles, vou conseguir resgatar? E a resposta de Deus é clara. Persiga-os, você certamente os alcançará e conseguirá resgatar os prisioneiros. Uma ordem direta. E ele parte, com 600 homens. Só que logo no começo da perseguição já tem um problema. Pois é, a logística e o desgaste, né? Chegam num lugar chamado Ribeiro de Besor. E 200 homens simplesmente não aguentam mais seguir. Estão exaustos demais. Um terço da força original. Eles ficam para trás guardando a bagagem. Davi continua com os 400 restantes. É um detalhe importante, mostra dificuldade. E seguindo com esses 400, acontece algo inesperado. Eles encontram um rapaz egípcio no meio do campo. Caído, abandonado. Isso, ele era servo de um amalequita que tinha deixado ele para trás porque ficou doente. Já fazia 3 dias que ele estava ali, sem comer, sem beber nada. Uma situação terrível. E Davi e seus homens, o que eles fazem? Primeiro, cuidam dele. Dão água, comida, um gesto de compaixão, né? E essa compaixão acaba sendo, digamos, estratégica. Porque o egípcio, se sentindo seguro, né? Davi promete não matá-lo nem devolver para o antigo mestre. Ah, é importante essa promessa. Fundamental. Aí ele abre o jogo. Confirma o ataque a Ziklag, fala de outros lugares que os amalequitas atacaram também, no Negueb, em Judá. Informação valiosa. E mais importante, ele sabe onde os amalequitas estão acampados e se oferece para guiar Davi até lá. Essa inteligência foi, assim, decisiva. Totalmente. Guiados por ele, encontram os amalequitas. E como eles estavam? Completamente relaxados, espalhados pelo campo, comendo, bebendo, festejando com tudo que tinham saqueado. Achavam que estavam seguros. O elemento surpresa foi total. Davi e os 400 atacam. E a batalha é longa, hein? Do anoitecer até a tarde do dia seguinte. Uma luta intensa. E o resultado é uma vitória esmagadora. Quase todos os amalequitas mortos. Só uns 400 jovens conseguiram fugir em camelos. E a recuperação? Completa. O texto faz questão de dizer: Davi recuperou tudo. Esposas, filhos, filhas, todos os bens que tinham sido levados de Ziklag. Nada faltou. Nada mesmo. E ainda por cima capturaram os rebanhos dos próprios amalequitas, o que o texto chama de o despojo de Davi. Foi uma virada de 180 graus. Incrível. Mas a história não acaba aí, né? Na volta, quando eles reencontram aqueles 200 homens que ficaram no ribeiro, Ah, sim. Surgiu outro conflito. exato, alguns dos homens que lutaram, que o texto descreve como maus e criadores de caso, Gente problemática. eles argumentam que quem ficou para trás não merecia dividir o despojo principal. Só pegar de volta a própria família e pronto. É uma visão bem egoísta, né? Depois de tudo. Totalmente. E aí vemos Davi agindo de novo como líder. Sim, ele repreende essa atitude na hora. Diz que a vitória e tudo que recuperaram foi um presente de Deus. E estabelece uma regra ali mesmo. Qual regra? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem desceu à batalha. Todos receberão partes iguais. Justiça e coesão para o grupo. Uma decisão importante que virou lei em Israel depois, né?
Exatamente. Mostra a visão dele de que todos contribuíram, mesmo quem ficou guardando as coisas. E de volta a Ziklag tem mais uma ação de Davi, com parte do despojo que sobrou. Ele não guarda tudo para si ou para o grupo imediato. Não, ele envia presentes para os anciãos de Judá, em várias cidades ali da região sul. Betel, Ramote do Neguebe, Hebron. Lugares onde ele já tinha andado, onde tinha amigos, aliados em potencial. Isso, e ele manda dizer que é um presente dos despojos dos inimigos do Senhor. Olha a visão política aí. Mesmo no meio de uma crise pessoal e militar, ele já está pensando lá na frente, cultivando apoio em Judá. Impressionante. Ele transforma o resultado da batalha em capital político, como você disse. Exato. Então, se a gente olha para essa história toda, o desespero, a busca por Deus, a estratégia, a inteligência crucial do egípcio, a vitória, a gestão do conflito interno sobre os despojos e essa ação diplomática final, É muita coisa num episódio só. muita coisa. Mostra Davi sendo forjado, né? Superando a adversidade pela fé e ação, usando inteligência, sendo justo na liderança e tendo visão política de longo prazo. Então fica a reflexão, né? Pensando em tudo que Davi ainda ia enfrentar para se tornar rei de Judá e depois de todo Israel, Sim. como será que essa experiência específica ali em Ziklag, essa aprovação quase fatal e essa recuperação completa, preparou ele de uma forma única para esses desafios futuros? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Parece que Ziklag foi um verdadeiro campo de treinamento intensivo para a realeza, né? Condensou muitos dos desafios que ele enfrentaria depois.